Boa noite, povo de Deus. Já estamos iniciando, abrindo aqui a nossa live desta noite. Hoje, domingo, com certeza o pessoal está se organizando, final de dia, final do nosso domingo, queremos aprofundar, conversar, rezar um pouco, e assim nós vamos já chegando na metade quase do mês de julho. Puxa, como o tempo passa, é impressionante. E eu esses dias estava pensando quantas vezes e quantas temáticas nós já discutimos, quantas vezes estivemos aqui para conversar e discutir. E graças à presença de vocês, graças à perseverança de vocês, nós estamos continuando o nosso trabalho. Vamos acolhendo o pessoal que vai chegando. Eu quero acolher aqui a Neuza Maria, de Santana, São Paulo. A Maria Lignalva, sempre conosco, né? Da região de Bom Jesus dos Aflitos. A Neuza Prâmio Pickler, de Passo Fundo. Iraci Prâmio. São pessoas extremamente importantes hoje que estão aqui porque conhecem o nosso convidado especial, que logo mais estará aqui conosco. Seja bem-vindo, Fábio Belo, boa noite, de Brejo, Maranhão, olha só, o povo também do Maranhão aqui conosco, Karina Goulart, a Rita Maria, seja bem-vinda, Márcia Fagundes, Marcelo Vicente, Espírito Santo, Itapemirim, bem-vindo, Marcelo, Vera Regina, Maria Lignalva. Estava ansiosa, diz a Maria Lignalva. Que bom, Maria Lignalva, sempre presente conosco, hein? Isso é um sinal bom da perseverança. A Beth Barbosa, aqui conosco, Geni Dameto, Aldecir Coraça, nosso querido padre Aldecir, bem-vindo. Bom a sua presença aqui, bom que está conosco, ficamos muito felizes. E com certeza sua missão aí seja abençoada. Rezo sempre por todos. A Geni é da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, Paraná. Ó, o Paraná presente aqui. Luzeni Cândida, da Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Colorado do Oeste, setor Casos Especiais, Roraima. Pessoal do Brasil todo se fazendo presente. Oswaldo Herculano, Diocese de Presidente Prudente, São Paulo. Neuza Vicente, Pastoral Familiar, região Santana de São Paulo. Maristela Brem, boa noite, sua bênção, Dom Ricardo, um tema mais que especial juntos. Arquidiocese de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que bom, fico feliz. E, de fato, esse tema de hoje, tenho certeza que vocês vão querer aprofundar depois, porque vale a pena. Lúcia Leandro, aqui conosco, da Paraíba. O Delson Cleio Gomes Almeida, boa noite. Renata Dias, de Montanha, Espírito Santo. Paulo César Moreira, boa noite, Deus abençoe, Paulo, que coisa boa, aí sempre conosco, rezando, espero que sua família esteja bem, uma alegria ter você aqui conosco, saudades, hein, saudades de Curitiba, meu Deus do céu. Walter Brumato, Maria Rosa Souza, de Montes Claros, Joimar Franco, Dom Ricardo, boa noite, Joimar e Lourdes, do Regional Nordeste 5, São Luís do Maranhão. Todo o Brasil se fazendo presente aí, uma alegria. Boa noite, paz e bem da paróquia Cristo Ressuscitado de Franco da Rocha, Diocese de Bragança, Vanderlei. Aldebaran Mendes, boa noite, Dom Ricardo. Aldebaran, da Pastoral Familiar de São Jorge, Curitiba. Coisa boa, Curitiba presente. Santos Robela, a paz de Cristo e o amor de Maria, amém. Andréa Carla Gonçalves Viana, boa noite, Dom Ricardo, Deus abençoe. Silvio, nosso querido Silvio Pritch,
grande médico da nossa diocese. Muito feliz que você está presente, Silvio. Sempre bom a sua presença, enriquece os nossos debates. Enriquece os nossos debates. Temos a Renata Dias Rodrigues, paróquia Nossa Senhora Aparecida, Montanha Espírito Santo, diocese de São Mateus. Emanuel Freitas, boa noite, diácono Léo, pastoral familiar, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Natal, Rio Grande do Norte. Eu acho que por aí deve estar muito calor, né? Mas nós aqui ainda estamos no frio. Nós aqui no sul ainda estamos no frio. Márcia Sartori, Arquidiocese de Curitiba. Saudades de Curitiba, Márcia. Pascom Aparecida, saudação dos amigos da Arquidiocese de São Paulo. Abraço. Padre Zacarias, que bênção. Bem-vindo. Elaine Teixeira Cancian, Comissão Arquidiocesana da Defesa da Vida, São Paulo. Irene Souza Meira, São Paulo, Laranjal. Muito bem. Henrique Cardoso, é da paróquia de Santana, São Paulo também. Paróquia São Gabriel, desculpe, da Virgem Dolorosa. Bem-vindo, Henrique Cardoso. Paulo César Moreira, estamos bem, graças a Deus, e com saudades também. Um abraço, Paulo, que bom ter você aqui. E o pessoal está entrando com toda a força aí, às vezes difícil para eu conseguir falar a todo mundo, vocês me perdoem, mas é importante que vocês se apresentem aqui, porque também o pessoal vai se conhecendo os lugares que se fazem presentes na nossa live. Temos, então, a Socorro Paim, Santos Robelo, Hilda Miller, Artêmio Moresco, Paróquia Santa Terezinha, Joaçaba, Santa Catarina. Então, já estamos com Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Maranhão, Roraima, Espírito Santo, Brasil bem presente aqui na nossa live hoje. Com certeza vai ser muito produtiva. Maria José Araújo da Conceição, Arquidiocese de São Luís. Boa noite. Que bênção ter vocês aqui conosco. Vamos lá, vamos começar a rezar, porque já deu 9 horas e é hora de nós pedirmos pelas vocações sacerdotais, religiosas, pedirmos pelo fim da pandemia, pedirmos por todas as famílias que estão precisando das nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai do fogo do inferno, elevai as almas todas para os céus e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Que bom estarmos juntos, unidos. Mais uma vez, chegamos aí ao final de domingo e vamos lá para a hora da vida. Teremos ainda mais duas, e daí, esse mês, e daí, claro, vamos encerrar este ciclo de conferências, mas com certeza vão ficar boas lembranças deste tempo em que nós nos reunimos. E eu quero aqui chamar já imediatamente o nosso grande amigo, professor Nadir. Bem-vindo, professor Nadir. É uma alegria estar com a sua presença hoje aqui no nosso meio. Eu que agradeço. Boa noite, Dom Ricardo, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Prazer imenso estar aqui, bom ver você, saudações coloradas para você e a todas. Ele está falando isso porque ele sabe que eu tenho um amor e um carinho muito grande, não é pelo Colorado. Porém, eu não falo muito aqui na diocese, porque você sabe que eu divido a diocese, né? Sei. Se eu disser que eu sou exatamente. gremista, ai, rapaz, a coisa fica complicada. Eu tenho muita simpatia pelos gremistas, inclusive a Neuza, a esposa, é gremista, então aqui em casa é tudo tranquilo. E acredito que nível de Brasil também é assim. É tudo tranquilo mesmo? Sim, tudo tranquilo, desde que a gente obedeça, né? Até na hora do jogo, que é quando tem o Grenal, o que faz? Não, mas daí eu não prefiro, eu não gosto muito que ela assista, daí o Grêmio sempre ganha, né? Situação difícil, mas isso já é um bom sinal, famílias, aprendermos a conviver com o diferente. Isso já é um sinal do professor Nadir aqui, testemunhando que mesmo com diferenças dentro de casa, se convive bem. Professor Nadir, muito bom estar aqui contigo. Eu gostaria que a pergunta inicial é sempre a mesma. Quem é o professor Nadir? Da onde é? Como é a sua família? Se apresenta para o povo de Deus aí. Ok, obrigado. Bom, eu nasci em Linha Salgada, Ipumirim, uma pequena cidade perto de Concórdia. Ela já aparece, Dom Ricardo, no mapa do Brasil, tá? Então, uma cidade de 7 mil habitantes. Nasci no meio rural, me criei, e não esqueço de minhas raízes. Então, sempre quando dá, a gente vai. Meus pais estão vivos. O pai tem 85 anos de idade, o senhor Eugênio Pichler. A minha mãe, a Vilma Laura Ruf Pichler, tem 80 anos de idade, inclusive ontem a gente foi visitá-los, tá? Estávamos com saudades, fazia mais de 4 meses que a gente não ia visitá-los. Então, me criei numa pequena comunidade, sempre ligado ao catolicismo. Depois, resolvi ir para o seminário, queria ser padre. Então, fiz o 2º grau, fiz filosofia, fiz teologia, fiz até 2 anos de teologia. Mas eu sempre tinha daí resolvi não ser padre, ser professor, continuar sendo professor. E daí fiz mestrado e doutorado, e hoje atuo como professor da Universidade de Passo Fundo. Sou casado com Neuza Prâmio Pichler, então nós escolhemos, fazem, aliás, 22 anos que somos casados,
nós escolhemos, por uma opção, uma escolha de vida, não ter filhos, e assim seguimos a nossa vida. E na medida do possível, a gente participa das celebrações, participa convivendo com os amigos, e a vida de professor universitário é muito puxada e requer muitas coisas. E nos últimos anos, nos últimos meses, a gente passa estudando direto, final de semana, feriado, para conseguir dar conta da gente. Então, sou uma pessoa simples, gosto de conviver com as pessoas, tenho muito apreço, principalmente por todas as pessoas idosas, e não esqueço das minhas raízes. Então, devo muito à Diocese de Chapecó e à Paróquia Sagrada Família de Pumirim. Então, o meu ethos, o meu jeito de ser, a minha forma de ser, expressar e viver, devo muito ao Padre Geli Grisa, falecido Padre Geli, e outras pessoas que contribuíram. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui para falar em nível de Brasil e poder contribuir com a pastoral familiar. Que espetáculo! Nadir, que bênção! O pessoal de Chapecó aí, nossa alegria, o abraço. Eu acho que essa questão das raízes é fundamental. Se nós não valorizamos, não retomamos nossas raízes, perdemos a identidade, né, Nadir? A pessoa humana, ela tem que compreender a sua história, senão nós viramos coisas, viramos objetos. Exatamente. Mas vamos entrar, Nadir, no nosso tema, famílias, idosos, antigas e novas convivências. Você, então, é especialista nessa área de envelhecimento. Por que escolheu essa área? Como é que você entrou nessa área? E um pouquinho, quais são suas pesquisas nessa área, para nós sabermos? Certo. Então, em 2010, já era professor da Universidade de Passo Fundo, e eu fiz o doutorado em filosofia medieval, estudei Tomás de Aquino. E é interessante, eu estudei, então, Aristóteles, um filósofo grego, e Tomás de Aquino, um filósofo medieval. Continuo estudando os dois e outros temas. Mas eu estava preocupado em estudar um tema mais recente, mais atual, e daí escolhi por bioética. E a partir da bioética eu fui me aproximando do programa, do mestrado em envelhecimento humano. E daí, desde 2014, estou ligado ao programa, primeiro com o professor visitante e depois com o professor permanente. E a pesquisa que eu desenvolvo, projeto de pesquisa, um deles é bioética sobre o cuidado, o processo de morte e morrer, felicidade e envelhecimento humano. Então, são as áreas de pesquisa. E, acima de tudo, sobre a felicidade, tá? E a grande pergunta é, o que é necessário fazer para ser feliz hoje? Tá? Então, rapidamente a trajetória. Perfeito. Posso continuar? Com certeza. Eu preciso aqui passar também para o pessoal. Posso colocar os slides? Pode, sim. Perfeito. Vamos lá. Vontade. Já está na tela. Já está na tela, beleza. Então, a gente vai apresentando. Pessoal, por que nós escolhemos esse tema? Então, famílias idosos, antigas e novas formas de convivência. A gente sabe que nos últimos 50, 60 anos, tudo mudou. E a família, por mais que ela tenha mudado de forma estrutural, tá? E hoje fala-se em novas configurações familiares. Então, na mesma família, convive pais, filhos, avós, bisavós. Tá? Então, são multigerações, são várias gerações convivendo. E conforme diz Luiz Fernando Veríssimo, a família não nasce pronta. Então, a família, ela é construída. E ela é reflexo também do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento tecnológico e da mudança de valores. Tá? Então, acredito que a própria igreja, para a pastoral familiar, também é um grande desafio, como manter as pessoas ligadas, como manter as pessoas num determinado segmento, que é próprio da universidade também. Então, o grande desafio hoje é como cativar pessoas. Então, a família não nasce pronta, ela é construída no decorrer da história. Ela vai se adaptando à nova realidade e a família influencia também nas questões econômicas, nas questões tecnológicas. E aqui nós temos uma foto para caracterizar as famílias mais tradicionais. Não quer dizer hoje que as famílias tenham poucos filhos, ainda tem famílias que priorizam muitos filhos, mas as famílias mais tradicionais tinham muitos filhos, e os pais eram autoridade.
E a autoridade, ela vinha no modelo educacional, moral e de espiritualidade, de fé religiosa, no sentido vertical. Então, os pais tinham mais autoridades em relação aos filhos, netos, bisnetos. Tá? Então, as famílias, tradicionalmente rurais, urbanas, até 1980, 70, início de 90, eram mais numerosas. Não quer dizer que em nível de Brasil ou em nível mundial, as famílias não tenham famílias numerosas. Mas parece que, pelo que se observa nos últimos anos, cada vez menos filhos. Então, novas configurações familiares. Então, menos filhos, mas a convivência intergeracional mudou. Aliás, se ampliou. Tá? Então, aqui temos uma outra imagem. Alguns casais optam por 2 filhos, outros daí 1. E uma outra coisa que aparece muito nos últimos anos é os avós. Então, estamos falando de famílias idosos, os avós cuidando dos netos e bisnetos. Tá? E há uma mudança radical nessa realidade. Então, antes, os avós, os bisavós acompanhavam seus netos e bisnetos meio de longe. Nos últimos anos, quando a mulher começou a trabalhar e ter a sua profissão, ter mais uma profissão, trabalhar fora de casa. Então, continua a mesma profissão, trabalhar em casa, educar os filhos, buscar uma outra profissão fora de casa, estudar, alavancar uma carreira. Então, isso mudou substancialmente a configuração familiar. Então, hoje, é muito comum os avós cuidarem dos netos. E essa convivência com netos e bisnetos, obviamente, ela não é tão tranquila assim. Há conflitos, conflito é natural. Onde existem 2 pessoas, já tem problemas, e faz parte da nossa caminhada. Por exemplo, Jesus Cristo, ao escolher os apóstolos, procurou escolher bem, mas alguém não seguiu os princípios. Então, faz parte da condição humana nós termos problemas, mas o importante é, no decorrer da caminhada, que a gente consiga se ajustar, consiga superar pelo diálogo, na medida do possível pelo respeito, pelo compartilhamento, vencermos as diferenças. Tá? E achei interessante esse provérbio. Então, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, tá? E os pais são orgulho dos seus filhos. Então, a Bíblia trabalha muito, traz muito a questão família, obviamente, a questão dos idosos também. E há um novo elemento nessa nova configuração familiar, um novo ser, que são os animais, então, geralmente cachorros e gatos, então fazem parte das famílias. E há uma tendência muito grande nos próximos anos, para as famílias que têm condições, de terem animais e se apegarem aos animais. Tá? E para crianças e adolescentes, os jovens que estão vindo, eles têm uma sensibilidade em respeito e apego aos animais. Inclusive, tem estudos apontando que os animais fazem muito bem para os idosos. É um jeito de companhia. Por exemplo, meus pais têm um passarinho, e o pai, de vez em quando, passa alguns minutos, algumas horas, convivendo com o passarinho. Então, são jeitos, são formas de se aproveitar o tempo, de você vencer a solidão e tudo isso. Então, são novas configurações familiares. Os avós também são exemplo de vida, obviamente, para as crianças e para os adolescentes. Então, há muita coisa a ser absorvida. Por quê? As pessoas mais idosas têm uma experiência de vida, têm sabedoria, têm entendimento do seu jeito. Talvez tenham dificuldades em acompanhar a evolução tecnológica, a mudança de valores dos dias atuais. Mas os avós sempre são a referência. E muitas vezes, as crianças, os adolescentes, enquanto convivem, não entendem as exigências, a firmeza, os exemplos que os avós, os pais querem passar para os filhos, netos e bisnetos. Mas no decorrer da vida são lembrados. Uma outra coisa fundamental, Dom Ricardo e quem está nos acompanhando, conforme passam os anos, conforme passam as décadas, então 60, 70, 80, 90, então conforme vão passando as décadas, os idosos relatam que os exemplos de vida deles foram seus pais e seus avós. Então, parece que conforme se vai envelhecendo, as referências boas ou más, elas vão reaparecendo. Isso é um aspecto fundamental. Tá? Então, talvez
os netos, as crianças, os jovens, adolescentes de agora não reconheçam o significado dos pais e avós, mas no decorrer da vida, muitos exemplos poderão ser utilizados. Isso é muito comum. Posso continuar? Professor Nadir, Pois isso é muito sim. comum nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Eu, quando era pároco, eu lembrava muito de inclusive, conversar com as famílias e tentar trazer a importância do papel do avô e da avó. Aliás, quem trazia as crianças na catequese não eram os pais, porque normalmente estavam trabalhando, estavam ocupados. Então, quem trazia as crianças na catequese normalmente eram os avós. E a participação, quem trazia as crianças na missa, muitas vezes, eram os avós. Então, de fato, essa presença dos avós, né, do idoso, na vida das crianças hoje se tornou algo muito comum, né? Algo muito, muito presente e muito cotidiano. Exatamente. E principalmente pelas condições de trabalho dos filhos, né? Então, os avós, na tentativa de ajudar, de ajudar os filhos para trabalhar fora de casa, principalmente as mães, então acabam assumindo essa função de convivência com os netos e bisnetos. Tá? Então, bem interessante isso. Posso prosseguir, Dom Ricardo? Vamos para frente. Isso. Uma outra questão fundamental dos exemplos dos avós, os pais, são exemplos para as crianças. É o cultivo da natureza, o respeito à natureza, aos animais, ao meio ambiente. Então, algo fundamental. Então, o planeta Terra é o único planeta que nós temos, e a questão da sustentabilidade também é fundamental. Então, as crianças procuram seguir os exemplos, mas se os adultos não levam a sério, as crianças adolescentes também tendem a deixar de lado. Elas até assumem. E, obviamente, conforme nós já falamos, Dom Ricardo, e os demais, nas famílias há conflitos, e os conflitos muitas vezes são necessários para superar, para se aproximar, estabelecer diferenças, estabelecer limites. Parece que ainda é importante os pais, os avós, exercerem a autoridade, a disciplina com limite, com diálogo, obviamente. Então, as discussões ocorrem. Então, onde há pessoas, há conflitos, e isso é algo inerente nas condições. E, eventualmente, dar alguma dura no filho, no neto, com exemplos, faz parte do processo educativo também. Não estamos falando de violência, de praticar esse item aí. Então, as questões aparecem. Uma outra frase vem de Provérbios. Então, se os jovens se caracterizam pela sua força, as pessoas idosas pelos cabelos brancos. Mas aqui, cabelos brancos não é só no sentido físico, que a Bíblia tem uma mensagem evangélica. Cabelo, viu? É bom que você saiba. Muita gente vai envelhecer sem cabelo, é bom que você saiba. Com certeza. Acho que comigo não vai acontecer, Dom Ricardo. Você está ótimo, está excelente. Sabe que a minha mãe tem 80 anos, conforme eu já falei, o cabelo dela é preto, continua normal e ela não pinta. O pai sim tem cabelo branco. Olha que interessante, viu? É a natureza. Mas o seu cabelo é assim ou é cortado curto, Dom Ricardo? Não, eu tiro o que sobrou. Sobrou muito pouco, então eu tiro o que sobrou. Tá bom, beleza. Então, nós falávamos dos cabelos brancos, que Provérbios, a parte da Bíblia, fala. Então, os cabelos brancos não é só no sentido físico, tem um sentido moral, sentido espiritual, sentido metafísico. As pessoas idosas são também, a exemplo de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então, são exemplos para serem seguidos. As pessoas idosas trabalharam duro no passado, construíram esse Brasil, construíram o mundo, também com problemas, e merecem serem respeitadas, merecem receber uma aposentadoria digna. Então, tudo isso está presente e biblicamente também. Uma outra questão muito comum, Dom Ricardo, é a solidão dos idosos. Lembrando, a solidão, o vazio, é algo presente em todas as pessoas. Todos nós sentimos isso. Inclusive os animais sentem. Por exemplo, os lobos, os peixes, todos os seres vivos sentem. Nós temos consciência da nossa solidão, da nossa finitude. Significa, nós temos consciência que a nossa vida é breve. Um dia vamos morrer, e isso mexe com nós. Tá? E conforme vão passando os anos, quando a pessoa
vai deixando as atividades que sempre realizava, a solidão é muitas vezes inevitável. E daí o que fazer para vencê-la, para superá-la? Jamais vamos superá-la de forma total, absoluta. Tá? Por mais que a gente esteja bem realizado, tá? Você está feliz, você vive bem, faz o que gosta, tem condições de exercer a liberdade, o livre-arbítrio, viver de acordo com o seu projeto de vida, sempre fica algo em nós. Então, somos seres inesgotáveis, sempre tem algo para fazer. Tá? E, obviamente, as pessoas idosas sofrem muito. Não quer dizer que as crianças, os adolescentes também não sintam. A gente vê muitos jovens hoje, jovens que teriam tudo pela frente, mas são pessoas ansiosas, são pessoas tristes, são muitas vezes pessoas deprimidas também. Então, faz parte. Então, os idosos, devido à forma de convivência diferente, criaram os filhos, muitos criaram os netos, estão longe de filhos e netos. Então, há muito tempo para ser ocupado. E muitas vezes, conforme essa imagem, o pai está à procura, está esperando o filho não vem visitar, ou a filha, ou os netos estão distantes. Então, faz parte também. Nadir, é importante salientar aqui o quanto esse tempo de pandemia aumentou demais a solidão dos idosos. Aumentou. Esse é um conflito que, inclusive, nós temos aqui, porque com a necessidade de fechar as igrejas, nós sabemos que as igrejas eram o local de referência e de saída, era o motivo de saída de muitos idosos de casa, para ir à missa, para ir no encontro do seu grupo, para uma atividade. Então, hoje eu tenho uma série aqui de idosos na minha diocese que estão passando por momentos muito difíceis, porque não tem um familiar, não tem um referencial, a única referência era a igreja, e nem isso eles estão podendo agora participar. Exatamente. Isso é preocupante, isso aumenta a incidência, inclusive, da depressão, Dom Ricardo. Sim. Obviamente, o aumento de consumo de medicamentos, ausência, e a outra questão, por exemplo, se quem acompanha na mídia, diariamente aparece a mortalidade, tá? Tantos casos, tantas mortes, e nós estamos ainda, parece que nós não atingimos o pico da pandemia. Então, são preocupações que estão presentes. Eu sei de pessoas idosas que não querem acompanhar notícias porque têm dificuldades em absorver, e realmente não é fácil. Tá? Perfeito. Essa imagem é bem significativa pelo que você coloca, Dom Ricardo. Tá? Então, essa idosa, então, fazendo uma leitura, talvez esperando os filhos, saudades do passado, revendo o passado, que envelhecer, também é recordar o passado. Na verdade, a gente é o que foi também. Que significa? Alguém escolheu uma sociedade, nos criou, fomos inseridos numa cultura, tá? numa religião, no caso o cristianismo, e quando a gente se dá conta, 8, 10, 12 anos de idade, então a gente já tem uma linguagem, tem uma família, tem um jeito de ser e um jeito de viver. Isso é fundamental, isso vai estar presente em toda a vida. Então, no decorrer da vida, a gente vai colocando em prática aquilo que os nossos pais, as famílias, a sociedade, a igreja, o grupo, tá? O local onde nasceu, viveu, a gente vai colocando em prática tudo isso. Em alguns momentos da vida é interessante fazer uma análise, uma autoanálise. O que eu fiz na vida até agora? Então, quem está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, como foi a sua vida até agora? Tá? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? É possível corrigir? É possível mudar algumas coisas ainda? Tá? Lembrando, a gente é o que foi. Mas se alguma coisa no passado machucou muito, está nos afetando, é possível repensarmos. Então, o nosso cérebro se adapta. Inclusive, os estudos estão mostrando nas últimas décadas que o nosso cérebro tem uma capacidade inesgotável de se readaptar, tá? Reconfigurar traumas, problemas, mágoas. É possível perdoar, mesmo que a pessoa já tenha falecido, a pessoa esteja distante. Então, isso funciona, é possível. Tá? Então, fazer esse exame de consciência é algo fundamental.
E se me permite, Dom Ricardo, citar o Sócrates, filósofo grego, ele dizia assim, e ainda é válido, uma vida que não é examinada não merece ser vivida. Então, a nossa condição, a nossa existência requer que a gente faça uma reflexão na vida, daquilo que a gente foi, porque sempre há tempo de mudar, sempre há possibilidade. Tá? Então, se agora não está sendo possível ir à igreja uma vez por semana, se encontrar no grupo de idosos, ou ter contato com as pessoas, talvez pelas redes sociais, pelo Zap, pelo Face, e outros programas, talvez, programas como esse, que aproximam pessoas. Então, existem possibilidades da gente encontrar meios. Sim, Dom Ricardo. Eu lembrei agora de um psicólogo na área social, que é o Bandura, e ele tem um livro chamado Desengajamento Moral. E ele analisa exatamente o problema atual das pessoas perderem a capacidade de se autoavaliar. Hoje há eu não saberia dizer aqui se é um narcisismo, uma autorreferencialidade exacerbada de si mesmo, onde as pessoas não admitem que erram, e esse não admitir que erram faz com que também não olhem para dentro de si e não mudem, né? Isso. Então, esse é um problema sério que nós estamos vivendo, as gerações futuras talvez vivam com mais intensidade, mas há uma grande falha aí, moral, na sociedade, porque as pessoas desaprenderam a fazer o exame de consciência. Eu acho isso fundamental. Lembrando, eu não estou mais te ouvindo, Dom Ricardo, mas eu vou continuar. Lembrando que Jesus Cristo, né, que toda uma existência muito marcada, que enfrentou muito esse vazio existencial. O Jesus Cristo se retirou, meditou e fez esse exame de consciência. Então, cabe a nós também. Claro. Posso continuar, Dom Ricardo? Pode continuar. Beleza. E, conforme nós já falávamos, aliado à solidão, nós temos um vazio existencial que é próprio de nós. Então, esse vazio existencial, muitas vezes, e principalmente das pessoas idosas, é vencido pela convivência, tá? É superado, não no sentido de totalidade, pela convivência com os idosos, convivência com filhos, netos, na busca da espiritualidade, da religião. Então, os estudos estão mostrando com idosos institucionalizados, aqueles que tiveram uma trajetória de fé, que apostaram na fé, na esperança, no amor, que tem como sustentáculo se apegar à oração, à igreja. Essas pessoas elas dizem que elas são mais felizes, e os números mostram. Então, são pessoas mais realizadas, com problema sim. Então, o vazio existencial faz parte de nossa condição. E o interessante, Dom Ricardo e demais, que nos últimos anos, nas últimas décadas, pelo menos 50 anos para cá, a humanidade está sendo convidada a fugir desse vazio. As pessoas são convidadas pela mídia, pela sociedade, e pela lógica do consumo, produzir, trabalhar, produzir, sim, precisamos produzir, mas não esquecer do sentido da vida também. Então, só produzir, trabalhar, angariar bens, comprar carros, comprar casas, comprar roupas, comprar bolsas, tudo isso faz parte da vida, mas não preenche o vazio existencial. E as pessoas que sentem muito esse vazio, elas acabam desembocando no aumento do consumo. Então, vão para shoppings, vão para lojas, vão para a cidade, compram, depois não conseguem pagar, e o vazio, a tristeza, continua. Muitas se apegam à bebida, outras às drogas, outras a comidas, comem demais, excessivamente, tentando superar esse vazio. Então, o ser humano é um ser múltiplo, é um ser complexo que tem. Então, essa imagem também significativa, eventualmente se retirar, olhar, conviver com o meio ambiente e refletir sobre a vida, também é algo significativo. E essa companheira, essa bengala, com vários formatos, aparentemente, ela não tem muito a dizer, mas para muitas pessoas idosas, para muitas famílias, é algo essencial. Então, dificuldades no se locomover, então a bengala faz parte. Então, o sentido, a filosofia da bengala, eventualmente também vamos precisar. Aqui é uma bengala física, mas todos nós precisamos
nos apegar à cultura, à religiosidade, à própria filosofia, à própria meditação, aos aspectos morais e tentar conviver. Apenas para citar de forma rápida, a Constituição Federal de 88 coloca da possibilidade, da necessidade de valorizar a todas as pessoas. Então, independente de idade, quaisquer, não praticar discriminação, principalmente com as pessoas mais velhas. Essa imagem também, então lembrando, as pessoas trabalham, constroem famílias, de repente os filhos saem de casa, vão longe, e assim como começaram, como o casal começou, em algum momento da vida parece que tudo volta, só que em outras circunstâncias, daí tem filhos, netos, bisnetos. Então a convivência, se for possível sair, claro, agora não, né? Sair, ver outras possibilidades, ver outros caminhos, é algo significativo também. E quando se fala em pessoas idosas, em famílias, do Ricardo, geralmente se pensa que, não, as pessoas, porque são velhas, elas não precisam brincar de videogame, não precisam se divertir. A diversão, ela é para toda a vida. E quanto mais idade, e fundamental, exatamente. Por exemplo, uma das minhas diversões, do Ricardo, é torcer para o Internacional de Porto Alegre, o melhor time do mundo. Seja feliz na tua diversão e eu vou ser feliz na minha diversão. Sim. Falando do Inter, Dom Ricardo, quando eu tinha 11 anos de idade, 10 anos, aliás, eu estava pendendo para torcer para o Grêmio. Daí um amigo meu, Evaldo Siebeneichler, era bem mais velho que eu, ele disse, não, para que torcer para o Grêmio? Torce para o Internacional é melhor, era em 79. E comecei a mudar, e mesmo em 79 o Internacional foi tricampeão brasileiro invicto, nossa, que alegria. Então de lá para cá eu me converti moralmente ao Internacional, por isso é o melhor time do mundo. Ainda bem que você é convidado hoje, então você tem preferência para dizer. Tem preferência, exatamente. Eu gostaria de falar rapidamente de um autor, Ernest Hemingway. Ele faleceu em 61, norte-americano, ele viveu muito tempo aqui na América Latina. Sim. E ele escreveu um livro chamado O Velho e o Mar. Então, O Velho e o Mar. Então, de forma rápida, segundo Ernst, havia um homem, uma pessoa idosa, que fez amizade com uma criança. Tá? Essa pessoa idosa se sentia meio sozinha, então essa criança fez amizade com ele. E ele convidou essa criança, esse adolescente, para ir junto pescar. E essa criança foi, então ele ensinou toda a arte da pesca para essa criança. Com o decorrer dos anos, e a idade foi avançando, então o pescador, o tal de Santiago, ele passou por um período de azar, então o livro traz. Então, durante 84 dias, ele ia quase todo dia para o mar e não pescava nada. Então, veja, 30 dias é uma coisa, 60 dias mais, 70 dias. E ele não tinha mais o que comer. Aí, esse menino que fez amizade com ele, que levava comida toda manhã e toda noite para ele. Então, ele saía de manhã cedo e voltava à noite, mas não pescava peixe. Então, estava passando fome. E o menino que levava comida. Só que, com o decorrer do tempo, a vila onde que ele vivia começou a desprezá-lo. Ele é velho. Tá? Ele não consegue pescar, e sempre foi um bom pescador, então começou a ser desvalorizado. Inclusive, a família desse menino que levava comida para ele, os pais proibiram do menino ir junto com o idoso para pescar, então o menino teve que se afastar, afinal, ele é só velho. Aí, o seu Santiago resolveu num dia, levantou cedo e foi pescar, tá? Aí ficou 3 dias no mar, e a vila percebeu que ele não voltava mais, tá? Ele estava ausente, daí disseram, bom, deve ter morrido, aconteceu alguma coisa, afinal ele é velho, tá? Não precisa mais estar presente. Aconteceu que o seu Santiago pescou um peixe de 5 metros de comprimento, o maior peixe já pescado na vila. Só que como o peixe era muito grande, ele levou horas e quase 2 dias para domá-lo. E por azar, quando ele estava conseguindo voltar, um tubarão começou a atacar. Tá? Então, conforme ele vinha para a praia, acabou que o tubarão comeu todo o peixe dele, e ele só conseguiu, veio somente com a carcaça.
Então a vila ficou sabendo que ele voltou, mas não trouxe o peixe, só trouxe a carcaça. Tá? Então, uma interpretação, o seu Santiago começou a ser revalorizado, e uma outra interpretação diz que ele não foi muito valorizado porque ele não teve muito êxito. Então, uma história bem interessante. Se alguém quiser também conhecer, agora em formato de filme, então o Senhor Estagiário, esse senhor é Robert De Niro, que ele faz um papel interessante. 70 anos de idade, ele ficou viúvo, ele viajou pelo mundo todo e, de repente, cansou essa vida também. E ele resolve voltar a trabalhar. Então, ele trabalha nessa loja, uma loja de venda de roupas pela internet. E é interessante o desenrolar dele com essa atriz. Então, no decorrer dos meses, as pessoas inicialmente ficaram meio assustadas, porque era só gente jovem trabalhando nessa empresa, e de repente vem um senhor de idade, 70 anos, engravatado, com a maleta dele, tá? Meio antigo, tá? E com o decorrer do tempo, acontece uma história bem interessante. Os jovens veem nele uma pessoa portadora de experiência e começam a se espelhar nele. Então, quem puder assistir, é filme de família, é fantástico esse filme, tá, gente? Posso continuar, Dom Ricardo? Pode continuar. Depois tem várias intervenções, mas eu acho que é interessante a gente tratar com mais calma depois, para também você poder ajudar a esclarecer alguns pontos do pessoal que está interagindo. Tudo bem, tranquilo. Seguindo, então, nós temos o Estatuto do Idoso aqui do Brasil, é desde 2003, e tem umas ideias interessantes. Então, é obrigação da família cuidar das pessoas idosas, tá? O poder público, mas é a família. Então, saúde, alimentação e, acima de tudo, dignidade e respeito. Outros países, a família não tem necessariamente a obrigatoriedade de cuidar dos idosos, mas aqui no Brasil é a família. Claro, nem todas as famílias conseguem. Então, lá no Estatuto do Idoso, no artigo 3º, fala isso. E uma frase interessante, o bom cristão jamais desampara seus idosos. Então, os idosos requerem o amparo, o cuidado, que é algo fundamental. Achei interessante essa imagem. Já apareceu a frase, mas o avô e o neto convivendo, possivelmente conversando, partilhando experiências. Então, no inciso também do artigo 3º, então, a família tem a incumbência de cuidar dos seus familiares. Se não for possível, existem outras condições, tá? Em detrimento do atendimento asilar. Asilar hoje é entendido como instituições de longa permanência. Então, muitos filhos, muitos netos, colocam seus pais ou seus avós numa instituição de longa permanência. Alguns têm condições de pagar, outros não. Mas mesmo em instituições de longa permanência, existe o lado bom, mas muitas vezes não é muito bom, não é muito valorizado. E o artigo 14 também. Então, se os familiares não têm condições de cuidar, o poder público também tem essa incumbência, por isso, assistência social. E eu vi, numa das incumbências da pastoral familiar, dos casais, uma delas é visitar os idosos, também é fundamental. Então, quando eu lembro de minha mãe, eventualmente recebe alguém da comunidade, ou alguém de fora, ou meus pais, a alegria deles de receber alguém para visitá-los, para perguntar como o senhor está, como a senhora está. Então, algo fundamental. Do livro de Jó, com os idosos está a sabedoria, e a longevidade e o entendimento, então também significativo. De forma rápida, José Saramago, A Caverna, também fala de um senhor de idoso, tal de Cipriano, durante décadas se aperfeiçoou em construir, em fazer, tinha uma olaria, fazer pratos e canecas. Então, com o decorrer das décadas, seus pratos e as canecas ficavam cada vez melhores, de mais qualidade. Só que chegou o momento, ele não conseguia mais vender, e ele queria entender o porquê os revendedores não compravam mais. Daí os revendedores abriram o jogo com ele. Senhor Cipriano, o que o senhor produz é muito bom, só que está chegando no mercado pratos de plásticos e canecas de plástico, mais baratas, tá? Mais baratas, mais leves. As pessoas sabem que o seu produto é bom, mas agora elas estão comprando outras coisas. E o seu Cipriano tinha dificuldades em acompanhar essa evolução. Então, tudo passa muito rápido.
De repente, aquilo que você investiu 50 anos de trabalho, em questão de poucos anos, fica obsoleto. Então, o ser humano passa por essas fases. Então, bem interessante essa obra, A Caverna, do José Saramago. Então, as coisas mudam, e mudam às vezes muito rápidas. Já que estamos falando de livros, se alguém um dia puder ler, Homo Deus fala sobre uma coisa interessante. Com a tecnologia que está aparecendo e os estudos na área da biologia do cérebro, o livro fala na probabilidade de alcançarmos uma espécie de imortalidade, felicidade e divindade. Então, o humano, Homo sapiens, gradativamente vai se transformar em Homo Deus. Então, traz essa reflexão. Por exemplo, no século passado, século XX, a expectativa de vida aumentou 30 anos. Tínhamos uma média expectativa de vida de 40 anos, passamos para 70 anos de idade. Então, em questão de 100 anos, nós aumentamos 30 anos, que é algo inédito. E a grande questão é agora, no século XXI, agora é que a gente está vivendo. Então, nos próximos 100 anos, será que nós vamos viver até 120, 140 anos? E se a gente viver até 140 anos, o que fazer depois dos 70, 80? Então, digamos, alguém com 80 anos de idade, você tem mais 50 anos pela frente, o que eu vou fazer? Eu vou pescar? Eu vou me dedicar à religião e tudo isso? Então, há essa possibilidade. Ainda não temos todos os recursos, mas a tecnologia está vindo, está avançando, o estilo de vida está mudando, e temos essa possibilidade também. Dom Ricardo, uma provocação. Até quantos anos o senhor gostaria de viver? Olha, meu amigo, boa pergunta. Eu queria pelo menos chegar nos noventinha, assim, né? Nos noventinha tá bom. E também você tem que pensar o seguinte, nós temos que ter uma qualidade de vida também, né? Porque hoje nós temos um outro problema, que é exatamente as dificuldades que muitos idosos têm, veja, você já tocou no assunto, de ficarem sozinhos, de precisar de todo um suporte. Nós temos as doenças neurológicas que estão chegando com muita força também. Então, eu digo, uns noventinhos assim com saúde, né? Com certeza. Eu também acho, uns 85, 90, 92, 93 anos, espero chegar até lá. Então, teremos muito tempo para a gente conversar ainda, fazer muitas lives. Com certeza, Tadinho, com certeza. Beleza. Pessoal, esse gráfico é interessante. Então, 1940, a expectativa de vida, conforme nós falamos, era 45, depois diminuiu. E hoje, 2020, a expectativa de vida em nível de Brasil, em nível mundial, está em 80, 75, chegando aos 80, aqui no Brasil também. Então, temos essa possibilidade pela frente. Mas aquilo que o Dom Ricardo coloca, envelhecer, mas também com saúde. E essa saúde também é buscada. Para as crianças, para os jovens, lembrando, um dia vocês vão envelhecer também. Tudo que vocês fazem hoje, o seu jeito, o estilo de vida, vai repercutir lá na frente. E se vai repercutir lá na frente, então vejamos. Essa senhora Kane Tanaka nasceu em 1903, é a pessoa mais velha do mundo. Então, essa senhora japonesa. Então, as informações estão. Então, só buscar Kane Tanaka, que vocês vão encontrar. O interessante dessa senhora, aqui uma foto de jovem, e ela foi homenageada. E vejam quais são os segredos de viver tanto tempo. Então, isso foi quando ela tinha... aliás, ela quer chegar aos 120 anos. Quando ela tinha 116 anos, então, mais em torno de um ano que ela falou isso. Então, qual é o segredo? Segundo ela, acordar cedo. Então, o hábito de acordar cedo. Muitos idosos também têm esse hábito. Manter o cérebro ocupado, ela gosta de ler e estudar matemática. Então, eu sei, por exemplo, a minha mãe gosta de ler, com dificuldades, mas lê. Outras pessoas também. Outras pessoas estão adentrando nas redes sociais, começando a mexer com o Face, mexer com o Zap, e isso ajuda. Então, manter o cérebro ativo. Outro aspecto interessante da Tanaka é ser sociável. Ela gosta de jogos de mesa, que é um jogo. Jogar em equipe e conversar. Então, sempre disposta ao diálogo.
E agora eu vejo um interessante, Dom Ricardo, comer chocolate e beber café. Ela Coisa gosta disso. boa, Tá? coisa boa. É. Não estamos dizendo para todo mundo que o chocolate que tem em casa, comer hoje. Não estamos falando isso, lembrando, tá? Tudo que é demais é prejudicial, inclusive o café. Ter uma grande família, então ela vive numa instituição semelhante a uma instituição de longa permanência. Ela tem 5 filhos, parece que um é falecido. E uma outra questão, ser determinada. Então, esperança e realizar os sonhos. Então, ela tem a expectativa de viver mais um bom tempo, essa senhora. Vejamos, a Jeanne Calment é uma senhora francesa, que foi a pessoa mais idosa registrada até agora. Então, 122 anos de idade, a pessoa mais velha registrada. Aqui, quando ela completou 121 anos, ela faleceu em 1997. Existem outros estudos, por exemplo, inclusive no Brasil, de pessoas que têm 125, 131 anos, tá? É possível que tenha pessoas mais velhas que a Jeanne, tá? Inclusive, muitas foram registrados 10, 20, 30 anos depois, então se deram uma idade aproximada, então é possível isso. Então já tem pessoas vivendo muito tempo. Então essa senhora, 122 anos de existência. Aqui, quando ela tinha 40 anos de idade. Tá? Eu achei interessante também, Dom Ricardo, do Salmo. Então, não me rejeitais na velhice, que as pessoas... Nem me abandones quando se for as minhas forças, que é algo muito comum, muito inerente. Quem é jovem, quem é adulto, criança, talvez um dia vai passar por isso. Quem passa por isso, quando as forças vão desaparecendo, é interessante filhos e netos considerarem e entenderem seus pais, seus avós, nessa condição existencial. E também, a vida não é só solidão, a vida também... existe a possibilidade de se divertir, claro, agora na pandemia não, mas assim que essa pandemia terminar, acredito que vai ser possível. Então, bailes de terceira idade, nós tiramos essa imagem. Uma outra imagem também, é possível se divertir, existem várias maneiras, e uma das maneiras, ou pelo menos 2 das maneiras, ou 3, que os idosos têm, é a espiritualidade e a religião, para superar a solidão, a tristeza, inclusive mexer o corpo, atividade física fundamental, para mexer com o coração, com o fígado, com o sistema nervoso. Depois, participar de grupos de convivência, participar de reuniões, de viagens. E a outra é participar de atividades físicas ou danças, tá? Ou festas. Então, é muito comum na região sul do Brasil essas diversões. Inclusive, Dom Ricardo, a Neuza e eu, nós gostamos muito de participar de festas, dos bailes dos idosos. Nós já fomos em 3 estados do Rio Grande do Sul, tá? Nesses 3 estados do Rio Grande do Sul, participar de festas de idosos é algo magnífico, fundamental. Você é um dança, exemplo de vida. Sim, danço. Ah. Estou aprendendo a dançar, a Neuza que me ensina, já melhorei bastante, mas tem muito ainda que aprender, Dom Ricardo. Ótimo, isso mesmo. Estou quase terminando, Dom Ricardo. Só gostaria de mostrar... Linha Salgado e Pumirim é nessa comunidade que me criei. Nessa comunidade comecei com catequese, depois passei ministro da Eucaristia com 18 anos de idade, e essa foto é do mês de janeiro desse ano. Então tem o pavilhão e a igreja da comunidade que ajudei a construir, acompanhei e me criei. Então devo muito à comunidade Linha Salgado, pelo que eu aprendi, pelo que me ensinaram, e estou levando sempre em consideração. Não esqueço de onde eu saí, me criei nessa realidade, nessa comunidade. Jogávamos futebol, então tínhamos um grupo de jovens, na época tinha 45 jovens, era a época dos auges, então, dos primeiros grupos de 4S, depois grupos de jovens, daí os grupos de jovens diminuíram, começaram a aparecer os grupos de idosos, esses fenômenos sociais, tá? E as referências que a gente seguiu, do Ricardo, tá? Então, da minha parte de imagens eram isso, e agora estamos para interagir com os colegas, aliás, contigo e com os demais, estamos para complementar. É impossível eu relatar aqui a participação do pessoal, depois eu sugiro que
você possa dar uma olhada com calma. São muitas intervenções, belíssimas intervenções. O pessoal, inclusive, colocando experiências pessoais aqui, bonitas, de vida com seus idosos e tudo mais. Então, eu acho que foi realmente uma partilha incrível. Eu só gostaria aqui de complementar. Veja que a Simone diz o seguinte: também é importante aprender uma língua estrangeira. Olha aí, trabalhar a questão do cérebro, da atividade, né? Isso é algo importante. O Oswaldo diz o seguinte: hoje vejo que os pais deixam seus filhos com os avós para tudo, até para educar. Então devemos valorizar os nossos idosos, pois são exemplo de vida. Isso é ser cristão. Olha que bonito aí. São muitas famílias, o pessoal agradecendo demais aí as suas colocações. A Márcia, Dom Ricardo, na minha família sempre cuidamos dos idosos. Hoje minha mãe é minha filha e mora conosco. Agora chegou o meu neto. E quase todo dia em casa é uma festa. Vô, neto, filhos, genros e noras. São várias contribuições. Eu gostaria de aproveitar, Nadir, o pouco tempo ainda que temos, porque eu sou muito pontual na finalização do programa, mas eu gostaria que você também colocasse para nós um dos assuntos que eu acho que valeria a pena a pastoral familiar aprofundar, porque nós temos o chamado setor casos especiais. Então, o que eu estou percebendo hoje, eu queria saber um pouquinho sua opinião, claro que não dá para aprofundar, mas sua opinião. Nós temos alguns problemas que estão se acumulando. A questão da viuvez, a falta do luto, muitas pessoas sem, inclusive, poder velar os seus entes queridos, e essa dor, né, da perda de muitos entes queridos, inclusive, sem poder assimilar, não dá tempo de assimilar o acontecido. Então, a minha pergunta, no fundo, neste tempo de pandemia, né, como é que você está vendo quais seriam as consequências dessas faltas, falta do luto, a falta da presença, a falta da visita, a falta da igreja, essas faltas, você acha que a gente consegue superar? De que maneira? Olha, Dom Ricardo, a pergunta é profunda, não sei se há resposta para isso, tá? Porque nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia. Sim. Então, durante séculos e durante décadas, a humanidade, o sistema do capital, se preocupou em acumular riquezas, construir bens materiais, tá? Uma vida voltada para os bens materiais, melhorar a casa, tudo isso, avançar na tecnologia. E, de repente, a humanidade se dá conta, em poucos meses, para parar tudo isso. E com tanta ciência, com tantos conhecimentos, e não ter condições de construir respiradores, de construir máscaras, e de desenvolver uma vacina, então a humanidade foi pega de surpresa, mas foi avisada. Tá? Não há prioridades de governos em nível mundial. Os governos estão tentando achar saídas, achar soluções. Isso então em nível macro, em nível tecnológico, em nível econômico. Quanto às questões do luto, da viuvez, de como viver isso, realmente é um processo inerente a nós, um processo natural. Precisamos passar por isso. E eu vejo com muita preocupação essa questão hoje da seguinte forma, Dom Ricardo. Alguém faleceu, claro, sentimos a dor, sentimos a perda, e a pessoa, tá, ou profissionais da saúde, ou as próprias pessoas, tomar iniciativa para se automedicar, para não praticar o luto, para esquecer, inclusive nos momentos, seja poucas horas, para fazer os rituais de despedida, se automedicar e depois se dar conta, 5, 6 dias, 1 mês depois, 2 anos depois, que perdeu o marido, perdeu um filho, perdeu o pai, perdeu o avô. Tá? Mas já passou o tempo. Então, nós, enquanto humanidade, veja, nós estamos indo para o espaço, estamos indo para Marte daqui a alguns anos, com uma missão tripulada, querendo investigar.
investimos bilhões de dólares, mas ainda, e nós fugimos da nossa condição existencial, queremos fugir, queremos ignorar, queremos trapacear a morte, que é um processo natural. A morte, o sofrimento, o luto está presente, e precisamos enfrentar. É duro sim, mas essa é a nossa condição existencial. Então, nessa situação, o que dizer? É complexo, né? Nós não estamos com vacinas, nós não estamos sabendo gerenciar toda essa realidade. Então, imagina as questões bem mais complexas e tradicionais, como a questão do luto, da morte. Professor Nadir, o senhor é um homem de muita sabedoria. Obrigado. Tenho aqui algumas coisas, tá, Dom Ricardo? O pessoal está dizendo parabéns, a live foi maravilhosa, excelentes colocações, isso nos ajudou a pensar sobre o nosso futuro, que sejamos idosos leves, idosos felizes, e assim vai. Aqui a contribuição do pessoal. Muito obrigado, professor Nadir. O professor Nadir também participa conosco do nosso Observatório de Bioética aqui no Rio Grande do Sul, e representa, inclusive, a Arquidiocese de Passo Fundo, ali também no nosso observatório. Com certeza, nós vamos chamá-lo mais vezes para outros eventos também, e gostaríamos de ter a graça de escutá-lo mais. E conte com as nossas orações, com o nosso apoio, e, acima de tudo, desejamos pesquisas exatamente assim, que nos ajudem a esclarecer um pouco mais quem somos nós e para onde estamos indo. Acho que isso é fundamental. Beleza. Dom Ricardo, se você me permite, eu estou visualizando agora o Maicon Júnior Nats, ele é meu sobrinho, tá? E meu afilhado. Eu ensinei ele a jogar futebol e instruiu para torcer para o Internacional. Então, obrigado que você está aqui. Talvez tenha amigos e familiares também. O Maicon mora em Chapecó, casado com a Maicon, Fernanda, olha, estou colocando aqui na tela para todos compartilharem as palavras do Maicon. Parabéns, Nadir, excelente apresentação. Me preocupa também a situação de idosos em acompanhar tantas mudanças, sejam elas tecnológicas ou de relações sociais. Nem todos possuem capacidades iguais. Muito boa essa colocação, Maicon. Muito bom, senhor Maicon. Como que nós poderíamos ajudar, né, as pessoas? Isso é um papel nosso também. Excelente, Maicon. Exato. Talvez Dom Ricardo tenha outros amigos que eu não esteja visualizando, mas sem problema, estão contemplados com obrigado. Agradeço vocês, espero ter contribuído e estamos à disposição para outras lives. Uma palavra final, professor Nadir? Olha, por mais que a gente estude, por mais que a gente trabalhe, conforme os anos vão envelhecendo, independente, com estudo, sem estudo, com bens materiais, sem bens materiais, conhecendo mais coisas ou menos coisas, a humildade, jamais esquecer de suas origens é algo fundamental. E na medida do possível, se for conhecer a tecnologia, conhecer a ciência, conhecer o conhecimento, ele ajuda muito. Ele nos dá respostas, o conhecimento da ciência. Eu sou da área da filosofia e da bioética, estudo está me ajudando muito. Então, se puder participar de eventos, engajar-se e vencer as dificuldades é algo fundamental. Com certeza. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero aqui, antes de terminar com uma breve oração, eu gostaria de parabenizar o Regional Nordeste 4 pelo fabuloso evento ontem, o primeiro simpósio de promoção da vida e defesa da vida. Foi espetacular, toda a organização, as equipes, os grupos. Alberto e Ana, meu abraço, meus parabéns. Vocês ontem demonstraram que realmente estão preparados para este trabalho de promoção e defesa da vida. Então, fica aqui a minha consideração ao Regional Nordeste 4. Terminemos com a oração da vida. Nós vos louvamos, Senhor Deus da vida, bendito sejais porque nos criastes por amor. Vossas obras nos modelaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos por nossos pais, famílias e todas as pessoas que cuidam da vida humana, desde o seu início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai todos os que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes
e todos os profissionais da saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, a luz da fé e o amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Sucesso, povo de Deus. Obrigado, professor Nadir. Sucesso aí para o senhor também e para a sua família. Igualmente. Abraço. Valeu.